Muito boa noite a todos. Nós estamos saudando aqueles que estão aqui conosco dos dois lados da vida e homenageamos a todos com a nossa gratidão profunda pelo auxílio, pelas vibrações positivas. O tema anunciado pelo nosso irmão, Sivaldo, dirigente, hábitos pessoais à luz do Espiritismo. Aparentemente, na primeira reflexão e assodada, pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Uma coisa trata de um aspecto da nossa vida e o Espiritismo trata de outro assunto. Bem, aparentemente, mas quando nós paramos para analisar o Evangelho de Jesus, e o estudo nosso dos hábitos pessoais é à luz do Evangelho de Jesus, nós vamos verificar que os evangelistas, quando escreveram as falas do Cristo, eles tiveram a enorme preocupação de atender a sociedade terrena em todas as épocas. Porque os evangelhos, colocando no plural, em função de Marcos, Mateus, João e Lucas, então os evangelhos, eles tratam exatamente do roteiro da vida humana. Ora, se os evangelhos tratam desse roteiro, os hábitos são aqueles fatos que nos acompanham na vida. E quando falamos vida aqui, estamos falando de eternidade. Então não tem jeito de ficar imaginando que não tem nada a ver, não. Tem sim. Quando a doutrina trata da reencarnação, por exemplo, é a luz do Espiritismo, e o Kardec teve este cuidado, trouxe para a doutrina os evangelhos, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem os 4 evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mais do que ter os 4 evangelhos, ele faz, Allan Kardec, ele faz um estudo, um aprofundamento no campo moral, muito mais do que propriamente na leitura pura e simples dos evangelhos na Bíblia. Então, nós estamos dizendo que falou de reencarnação, nós estamos falando de hábitos pessoais. Hábitos, não sei se vocês perceberam, poderíamos falar de hábitos que são coletivos. Os hábitos de um país, os hábitos mais acirrados de prática no planeta Terra, mas nós estamos especificamente falando dos hábitos pessoais. Ou seja, nós estamos olhando para nós mesmos. Cada um aqui está tendo a chance de olhar para si. E é interessante isso, quando nós paramos para nos observarmos. Então, quando a doutrina trata de reencarnação, que ela fala sobre reencarnação, ela está falando sobre este somatório dos fatos que são as vivências dos nossos hábitos. Por gentileza, quem quiser pode interromper na hora que quiser, é só levantar a mão e fazer a observação que desejar. Nós começamos com uma pergunta para todos nós: qual o objetivo de uma reencarnação? Este ambiente aqui é espírita, não é um ambiente leigo, é um ambiente de alguém que já manuseou obras espíritas e que está no trabalho mediúnico e que tem facilidade neste entendimento. Então, provavelmente a cabeça o cérebro, a consciência já disse lá, a reencarnação. Bem, o problema para os espíritas é que nós, às vezes, de forma equivocada, nós espíritas, por termos este acesso a uma literatura
e às vezes é uma literatura abrangente, e às vezes nos enveredamos pelas obras de vários médiuns, e às vezes nos perdemos um pouquinho. Mas, normalmente, os espíritas, de forma precipitada, quando se pergunta, para que serve uma reencarnação? O nosso pensamento vai lá, bem, reencarnação é o seguinte, só volta à Terra o espírito devedor e ele volta para acertar as contas. Acertar as contas de quê? As contas que estão pendentes, aquelas que ficaram pendentes nas outras experiências, nesses 40 e poucos mil anos de vida lúcida do espírito. Tem muita coisa pendente, é verdade, sim. Mas nós nos precipitamos para dizer, a reencarnação, sabe por que nós pensamos assim? É porque nós estamos acostumados com a palavra karma. Ah, eu tenho o meu karma, e quando eu me preparo para renascer, eu vou lá, peço Jesus, peço os benfeitores, para que o meu karma possa, na próxima reencarnação, pelo menos experimentar aí um alívio qualquer. É um equívoco, A reencarnação, mesmo que nós tenhamos e temos mesmo as nossas dificuldades, os nossos vínculos que não são bons com o passado, e esse passado que estamos falando é esse mesmo de reencarnação. Por falar em passado, quem dos presentes, eu ia falar para os desencarnados também, mas eu não estou vendo, então eu não vou ver levantar as mãos. Mas quem dos presentes já teve, na sua experiência atual, uma lembrança da vida que teve antes de reencarnar? Da última experiência no plano espiritual? É só levantar a mão para falar, se desejar. Se não desejar, pode ficar quieto. Mas é uma pergunta legal. Ou seja, ora, por que eu não me lembro da última reencarnação, da última experiência no plano espiritual? Sendo que, normalmente, para nós, de uma maneira geral, deve ter sido uma experiência entre 80 e 100 anos. Não é uma experiência curta. É uma experiência que nós desencarnamos da última reencarnação, voltamos ao plano espiritual e lá ficamos até a reencarnação atual, que nos colocou nestes corpos que aqui estamos carregando conosco. Mas a nossa pergunta é o seguinte: ora, o que eu fiz? Quais foram as minhas ações durante o meu período desencarnado, na vida, continuando a vida? O que eu fiz? Eu virei fumacinha, eu fiquei quietinho, internado, Ou seja, quais foram as ações? No resumo, qual foi o aprendizado que consegui me apropriar dele nesta experiência? Porque é a continuidade da vida. Essa pergunta ela é de mexer conosco. Qual é a lembrança que temos? Então, em cima da pergunta que fizemos, qual o objetivo de uma reencarnação? Nós normalmente vamos para o campo da punição. Ora, se eu carrego comigo um monte de karmas, é uma punição. E eu vou ter que dar um jeito de trabalhar para pagar essas contas, essas pendências. É um equívoco. A finalidade da nossa reencarnação, a principal, a primeira, e que resume toda a reencarnação, é a reeducação. Nada mais do que isso. Ou seja, nós estamos reencarnados para nos reeducarmos. Cada minuto da nossa existência aqui no plano físico, cada dia da nossa existência no plano físico, cada noite, a gente fala cada dia como se dormindo nós ficássemos desmaiados em cima de uma cama. O espírito não fica dormindo ali não, ele cai fora. Ele retorna, ele se reveste do seu perispírito, nós dominamos isso.
É só para relembrar. Ele se reveste do seu perispírito e sai por aí. Alguns saem aprontando, outros saem já mais de forma lúcida, de uma forma mais lúcida, envolvido com a prática do bem. Mas cada minuto da nossa existência, quer seja durante a noite, quer seja durante o dia, o processo é reeducação. Não tem outro objetivo a reencarnação do que a reeducação. A vida, a experiência na Terra, por mais difícil que seja, é uma bênção. Assim como a vida, de uma maneira geral, é uma bênção de Deus. Mas a vida na Terra, ou seja, voltarmos ao corpo, e também, claro, quando nós estamos estagiando no plano espiritual, são bênçãos maravilhosas concedidas pelo Criador. Cada minuto que estamos aqui vivendo é minutos de sala de aula. Nós estamos com aquele, com o outro ao nosso lado, nos ensinando. Só tem um pequeno problema. Todos nós, temos que estar dispostos, predispostos ao aprendizado. O Dr. Nivaldo esteve aqui na terça-feira passada e ele disse o seguinte, que nós espíritas não estamos, vou aliviar o que ele disse, que nós espíritas não estamos desencarnando muito bem, que nós estamos tendo às vezes algumas dificuldades. Para onde é que o nosso pensamento foi? Então eu tenho que me preparar para o momento do meu desencarne, para que eu não dê tanto trabalho assim e não desencarne em situação tão difícil, tão penosa. Ele não disse isso não. Ele disse o seguinte, que nós estamos tendo uma experiência terrena. O que é a experiência terrena? É a vivência dos nossos hábitos. Que nós estamos tendo uma experiência terrena tão descuidada, que quando chegamos no momento do desencarne, nós não temos preparo nenhum. Nós realmente estamos desencarnando com algumas dificuldades. O livro Pensamento e Vida, ele é de 1958. É um livro de autoria do nosso irmão Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá no capítulo 20 do Pensamento e Vida, o nosso irmão Emmanuel fala sobre hábitos. E ele diz mais ou menos assim, em cima daquilo que nós citamos do Dr. Nivaldo, da semana passada, que nós, seres humanos, necessitamos urgentemente, durante a nossa experiência terrena. Quando a gente fala experiência terrena, não é só agora reencarnado não, desencarnado também, porque quem desencarna está no campo vibratório da Terra. Então nosso irmão Emmanuel diz, por que eu fiz essa observação? Para dizer o seguinte, que os nossos hábitos não estão conosco só agora que nós estamos reencarnados, não. Eles são nossos. Pelo fato de desencarnar, eles não vão para o caixão ou cremado, eles vão nos acompanhar. Então, quando o nosso irmão Emmanuel diz assim, lá no capítulo 20, quem quiser olhar, Pensamento e Vida, 1958, sobre os hábitos, ele diz aqui, que nós, seres humanos, necessitamos criar novos hábitos, que nós, seres humanos, necessitamos criar novos hábitos pessoais. Se o problema é nosso, é pessoal, hábitos pessoais, em substituição às velhas e equivocadas manias. Isto é uma senhora cacetada que o Emmanuel, desde 58,
com esta forma clara aqui, coloca, o capítulo é muito mais, viu? Esse capítulo 20 lá que fala sobre hábitos, ele fala muito mais do que isso. Mas eu fui lá e pincei esse pedaço, dizendo que nós, seres humanos, porque se nós não fizermos isso, mudarmos os nossos hábitos, criarmos nossos hábitos, e ele é taxativo, para substituir os hábitos que nós estamos acostumados com eles. Quando eu digo acostumados, nós estamos utilizando nas frações de segundos das nossas vidas. Não são hábitos que ficam arquivados, são as ações, todas as nossas ações, elas retratam exatamente esses hábitos. Então ele diz, o Emmanuel, que nós precisamos criar novos hábitos para substituirmos, porque temos velhas e equivocadas manias. Eu ainda estou na cola daquilo que o Dr. Nivaldo disse. Por que ele é tão taxativo? Porque quando ele analisa a experiência terrena, quando ele escreve no Pensamento e Vida, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, nós percebemos que, infelizmente, para a grande maioria, reencarnada, nós que estamos no corpo físico, nós estamos, isso é o que ele fala e eu estou aqui apenas interpretando, que nós estamos nessa reencarnação constituindo, ou apresentando, ou amadurecendo, ou retratando um círculo vicioso no cultivo dos hábitos que carregamos conosco milenares, que nós estamos na presente experiência aqui e fora do corpo. Não diferencia muito não. Por que nós estamos fazendo sempre esta alegação? Porque estão conosco hoje centenas de irmãos que estão participando conosco no Centro Espírita Sebastião Mártir, que se desdobra, se desdobra nesta projeção da outra dimensão, e muitos irmãos com as mesmas dificuldades, com as mesmas ideias, e às vezes se constituindo dentro dos mesmos vícios, estão conosco. Então nós, infelizmente, para a grande maioria, a reencarnação vem se constituindo num círculo vicioso de provas reprisadas. Então, por que é que alguém está desencarnando mal? Não é porque deixou de treinar o desencarne, não. É porque na presente experiência, nos hábitos carregados que estão sendo vivenciados, esta alma está apenas reprisando. Isto significa que quando a gente fala assim, olha, a Terra concluiu o estágio de expiação e provas e agora está no estágio de regeneração. É verdade. Nós já concluímos sim, já passamos a parte primitiva do planeta, nós evoluímos, as almas que estão, os bilhões de almas que estão na Terra, encarnados e desencarnados, evoluíram, caminharam, e nós estamos sim começando este projeto. Mas este projeto, ele não se instala, não se instalou. Não adianta a gente ficar procurando a literatura e dizer assim, olha, porque lá no dia tal, do mês tal, do ano de 2012, nós começamos o novo projeto da Terra, esse da regeneração. Olha, porque quando... Não tem nada disso não. Nós estamos falando de uma coletividade e a Terra só vai experimentar este novo momento no instante que a coletividade
estiver carregando consigo hábitos adequados. Porque se os nossos hábitos não forem devidamente sintonizados com aquilo que exige o projeto de regeneração, nós continuaremos do mesmo jeito. Então, quando o Emmanuel está dizendo que, infelizmente, nós estamos reprisando as provas aqui é aquele negócio que nós falamos agora mesmo sobre o karma. Ou seja, nós estamos reprisando por comodismo, por não desejarmos sair do nosso comodismo, do nosso conforto. Nós estamos reprisando. E se estamos reprisando, ao desencarnar, nós vamos desencarnar e enfrentar um plano espiritual com dificuldades. Nós estamos falando assim, que dificuldades são essas? Meus queridos irmãos, essas dificuldades são tão grandes que os genes nossos, de cada um, genes que nós já devíamos ter por ações melhoradas, por hábitos melhorados, substituídos em nós, eles ainda vão nos acompanhar. E são genes que nem estão preparando o nosso aparelho, simplesinho aqui, o nosso aparelho respiratório, para, ao desencarnarmos, o espírito, ao assumir o perispírito, respirar com conforto. Nós temos dificuldades. Grande parte de quem desencarna vai para o hospital direto e vai para o balão de oxigênio para treinar, criar um novo hábito para respirar. Porque está destreinado. Respirar aqui, nós temos os pulmões que estão nos auxiliando. Mas e os pulmões espirituais? E esses aparelhos que nós vamos precisar, estou falando dos pulmões, mas poderia falar do coração, poderia falar de outros elementos que nós precisamos. Nós não estamos ainda com os nossos genes atualizados. Nós estamos atualizados com eles lá no passado. Já dissemos algumas vezes aqui. O passado é ótimo, maravilhoso, faz a gente derramar lágrimas de saudades. Nós lembramos de um punhado de gente querida, mas é só isso. Ninguém tem acesso ao passado para alterar uma vírgula sequer. Nenhum de nós. Nós não temos como ir lá e dizer: olha, meu Deus, eu arrependo imensamente e profundamente de ter pisado no pé do fulano e de ter sido deseducado para nem pedir desculpas. Não tem jeito de alterar, não. Nós vamos ter que esperar o momento adequado para encontrar o fulano no momento oportuno, no ambiente devidamente trabalhado, para chegar perante e termos essa coragem de pedir desculpas. Mas mergulhar no passado, viver no passado, nós vamos arrumar encrencas, muitas. Não é para desanimar ninguém não aqui, mas grande parte daqueles que experimentam as depressões é em função disso aí, do passado. Mergulha no passado, mergulha no inconsciente de cada um. Quando mergulha no inconsciente, tem noção, não estou falando do inconsciente, da última vida que experimentamos no plano espiritual, não. Estou falando do inconsciente, da experiência que carregamos, da última reencarnação. E lá nós vamos, e alguns fazem isso com facilidade, nos reencontrarmos. Eu reencontro com os meus parentes, com os meus afetos, com os meus desafetos. Normalmente hoje já estou no centro, frequentando, ouvindo, lendo, penso um pouco diferente, mas quando eu vou lá e revisito o meu passado, eu fico desesperado. O desespero é exagerando mesmo, mas no mínimo eu fico angustiado.
me bate uma angústia. Alguém fica angustiado, assim, mas eu não sei porquê. Não tem motivo para ficar angustiado. Tem sim, foi lá. E a angústia vai bater firme na presente reencarnação, vai colocar a alma ansiosa no mínimo, e aí nós começamos a cheirar as depressões. Então nós estamos falando dos hábitos. Lá no livro dos Espíritos, na pergunta 685A, nosso irmão Allan Kardec, ele faz um punhado de comentários, mas eu pesquei lá um pedacinho. Nosso irmão Allan Kardec faz um comentário interessante, abrindo aspas. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Fecha aspas. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Livro dos Espíritos, 685. O nosso irmão Emmanuel, neste mesmo livro que foi citado aqui, Pensamento e Vida, abrindo aspas, ele escreve assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Fecha aspas. Vou repetir. Emmanuel, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ele está dizendo assim, nós não temos saída não. Durante as nossas experiências, nós acumulamos esses hábitos. E esses hábitos, eles estão na alma, eles fazem parte do nosso campo mental, eles estão aí acumulados. E eles vão nos induzindo às ações, às nossas ações, a uma rotina de vida. Então imaginemos um hábito negativo. Já tratamos do assunto aqui. O hábito negativo é uma entidade auto-obsessiva. Por que o hábito negativo? Eu vou acessá-lo. Qual foi o hábito negativo que eu cultivei lá na minha última experiência terrena? Há mais de 100 anos atrás. Aí eu chego nele e acesso o hábito para os momentos atuais, porque isso é moleza. Nós fazemos isso automaticamente. E aí eu estou abrindo campo na minha alma para uma auto-obsessão. Normalmente é mais fácil jogar a culpa no obsessor, no terceiro. Ah, eu devo ter sido muito mal, porque tem um irmão que está aqui comigo no meu calcanhar, e onde eu vou ele está junto comigo, e eu percebo isso. Eu acabo de dormir, ele me pega e me maltrata. Não, o irmão sou eu mesmo. É a minha bagagem que eu arrumei lá. Por que isto? É porque no momento que eu estou tendo uma certa lucidez na presente experiência, eu já consigo fazer reflexões, eu já consigo analisar, eu vou lá nos evangelhos de Jesus e me sintonizo com o que está lá sobre o ser humano. No momento que eu consigo fazer isso, me bate um sentimento de culpa. E sentimento de culpa é tiro e queda. Não tem ninguém que respire um sentimento de culpa que não tropece naquele momento e não experimente uma dificuldade. Sentimento de culpa derruba. Assim, eu tenho a minha atual vida ilibada, equilibrada. Mas o sentimento de culpa lá de trás vem e me pega e me balança. E quando ele me balança, eu estou com um hábito negativo me conduzindo a uma auto-obsessão. Estamos encerrando. Nós, seres humanos, temos algumas dificuldades para experimentar e alterar. Uma delas, que nos envolve nesta alteração dos hábitos pessoais, chama-se
Ideia pré-concebida. Meu Deus, a tal de ideia pré-concebida é o cão. Eu vejo na televisão uma notícia, uma narrativa de alguém dando uma notícia, eu já preconcebi a ideia em cima do assunto. Eu estou na minha família conversando, às vezes estamos conversando com os filhos, com os netos, não falo para ninguém não, eu já tenho bisneto. Então estão ali na mesa, a família inteira, sentada, atenta, e alguém faz uma narrativa, eu não preciso abrir a boca para dizer nada não. A ideia preconcebida já está aqui. Ou seja, eu já idealizei as razões daquilo que foi dito, os motivos daquilo que foi dito, e além de idealizar, eu tomo como verdade. É a minha verdade. Quando nem passa na vida real, aquilo que preconcebi na minha cabeça não tem nada a ver nem com o assunto. A ideia preconcebida é terrível, ela vai nos acompanhar, vai nos incomodar, enquanto nós não nos manifestarmos duros com ela, predispostos a mudar. Eu tenho que aprender a ouvir o outro. Eu só sou feliz quando eu faço feliz o outro. E eu faço feliz o outro quando eu aprendo a ouvi-lo. Naquilo que ele é, no respeito aos seus limites, e não impondo as ideias que são pessoais, minhas, pré-concebidas. E os meus hábitos, se assim continuarão os mesmos. Citando o Dr. Nivaldo de novo, ao desencarnar, teremos dificuldades. Não com o desencarne em si, não. Teremos dificuldades com o resultado da nossa experiência terrena. Fomos descuidados. O Emmanuel diz aqui que nós estamos reprisando as nossas provas. Meus queridos irmãos, nós somos gratos imensamente, e queremos propor com a direção, com a autorização da direção, para que lá no dia 27/9, quando aqui voltarmos, nós falemos sobre a caverna do Platão, à luz do Espiritismo. Porque aí nós vamos nos descobrir lá. Por que eu não quero mudar nada? O que me impede? Então, até lá, que Deus, que Jesus, eles estejam sempre conosco. Obrigado.